capítulo 6. Glórias a Deus. Quantos acharam, diga amém. Amém. Glórias a Deus. Só vamos ler basicamente 2 versículos. É o primeiro e o segundo, que diz assim: Ora, Jericó cerrou-se e estava cerrada por causa dos filhos de Israel. Nenhum saía, nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, tenho dado na tua mão Jericó, e ao seu rei e os seus valentes e valorosos. Amém? Glórias a Deus, irmãos, podem tomar assento. Glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui, no capítulo 6 do livro de Josué, nós vemos Deus falando com Josué, dizendo: Josué, eu entreguei, eu tenho dado Jericó nas tuas mãos. Amém? Amém? E quando a gente olha essa frase assim, logo de início, a gente começa a imaginar, já está nas mãos, não é? Já está tudo pronto, não é? Eu vou chegar lá, a cidade vai estar aberta, não é? O povo já vai nos aceitar muito bem, as coisas vão estar tudo fácil, né? Ou fáceis. Então, quem sabe a pessoa já imaginou desse jeito, né? Quando Deus está dizendo assim: eu tenho dado nas tuas mãos Jericó, praticamente dá a entender de que já está tudo fácil, já está tudo ganho. Mas quando Deus dá uma promessa, irmãos, Ele em muitas ocasiões, Ele primeiro nos trabalha para receber a bênção que Ele está aguardando para nós. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Né? Ele está preparando as nossas vidas para o que Ele vai nos dar. E não somente isso, às vezes Ele não está somente nos preparando, mas como foi falado na semana passada, às vezes Ele está trabalhando tudo, todas as coisas, todo o universo, para poder atender aquele pedido, não é? E as situações que se levantam, elas geralmente, ela tem um motivo. E essa manhã, quando eu acordei desde a madrugada, estava meditando nessa palavra e me acordei com aquela palavra no coração, dizendo: Deus nos tira muitas vezes do conforto. Deus tira muitas vezes a gente daquele, a gente fica sentado ali como que, né, do conforto. Deus nos tira, Deus nos move, nos tira dessa situação para que a gente possa avançar na nossa vida espiritual. Se não fosse assim, não aconteceria. Quem é que gosta de prova, irmãos? Ninguém gosta de ser provado. Ninguém gosta de dizer: não, pastor, eu gostei tanto de ter ali uma dificuldade, e aí eu sofri tanto, eu chorei tanto, foi tão bom. Nunca vi ninguém dizer isso. Mas eu vi todos eles chegarem e dizer assim: glórias a Deus, a minha vitória foi maior do que eu esperava. Glória a Deus. Deus nos tira da área de conforto para nos fazer crescer. Isso me lembra, irmãos, quando a águia, não é? Ela prepara o seu ninho, e eu já ouvi tanta pregação de águia que eu já nem gosto de pregar sobre águia, de tanto que eu já ouvi, não é? Mas me lembrei de uma dos pregadores falando que ao fazer o ninho, ela coloca uma camada de espinho, e depois da camada de espinho ela coloca umas outras camadas, e depois coloca lá, e aí as águias pequenininhas ainda estão ali no conforto. Mas quando chega um período que ela já está um pouquinho grande e ela não quer sair do ninho, ela vai lá e tira aquela parte mais confortável, e a águia fica só no espinho. Para quê? Para ela poder ou ter que sair do seu ninho, né? E ele tira tudo lá, e então ou ela fica no lugar cheio de espinho, ou ela tem que sair dali. Ou seja, a própria mãe empurrando a águiazinha, no seu filhote, para ir alcançar novos horizontes, a enfrentar novas batalhas,
alcançar aquilo que ela precisa alcançar no tempo certo para que ela não fique para trás. Então, muitas vezes, irmão, nós estamos tanto numa área de conforto, numa situação tão tranquila, que Deus está dizendo: é hora de avançar, é hora de lutar, é hora de levantar, é hora de se levantar pelas madrugadas e começar a orar, é hora de jejuar e dizer: Senhor, eu preciso me santificar para entender o que está acontecendo no mundo espiritual, eu preciso entender e vencer as batalhas. Para isso, irmãos, Deus está nos convocando. E aqui, quando ouvi essa palavra, olha, eu tenho dado Jericó nas tuas mãos, eu comecei a imaginar, irmãos, a situação. No capítulo 2, irmãos, nós já encontramos ainda a história como começou. Mas antes de nós entendermos como foi esse começo, eu gostaria de falar um pouco a respeito de Jericó. Jericó, a palavra, a cidade de Jericó era conhecida como a cidade das palmeiras. Não é? Era uma cidade bonita, era uma cidade que era ponto de referência. Era um lugar onde as pessoas olhavam e diziam: essa aí é uma cidade forte, bonita, toda rica, toda pronta para as guerras, não é? E ali estava Jericó. Jericó era descrito que tinha mais ou menos 9 metros de altura, os seus muros, por 6 metros de largura. Você imagina 9 metros de altura por 6 de largura? Não tinha como transpor aquelas barreiras, não tinha como transpor aquelas muralhas, ainda que eles usassem aquelas arietes. Aquelas arietes eram uma madeira, né, um tronco de madeira que eles colocavam pendurado numa corda para bater, para ficar balançando assim e batendo, né, como se fosse uma madeira batendo assim, um soco grande, né, na parede. Não tinha como destruir. Era uma cidade fortificada. Era algo que não dava para transpor pelo conhecimento humano. A tradição judaica ela é conhecida naquele lugar como o retorno de Israel. Quando Deus tira Israel do cativeiro do Egito e leva para a cidade que manda leite e mel, ele aponta, né? Vai apontando. Nós vamos lendo o livro de Josué, nós vamos vendo as batalhas, e aquela batalha de Jericó seria a grande vitória de Israel, seria o alcance para Israel, seria como se Israel fosse crescer e alcançar a sua vitória. Aquela seria a grande vitória de Israel, aquele lugar ali de Jericó. Então Jericó era um grande desafio. Se você abrir a sua Bíblia no livro de Josué, no capítulo 2, você vai encontrar Josué mandando os espias para aquela cidade. E aqueles espias vão para aquela cidade para olhar o que estava acontecendo na cidade. E eles entram na cidade, espiam a cidade, mas aí aconteceu de que os guardas começaram a correr atrás daqueles espias, começou a se ouvir um barulho que tinha aqueles espias, e aqueles espias correndo entraram na casa de Raabe. No capítulo 2, você vai encontrar aqueles espias entrando na casa de Raabe. Raabe, os irmãos já conhecem, era aquela prostituta que abriu as portas e disse assim: olha, eu vou guardar vocês. E ela esconde ele na parte de cima da sua casa, porque era muito comum naquela época as casas, em cima das casas, ter aquelas palhas para proteger do frio, e era muito comum isso. Então eles guardavam em cima. E então os espias subiram e foram para ali. Os soldados vieram para procurar, e ela os despistou, mostrando um outro caminho. Aqueles homens foram para outros lugares, e quando chegou numa hora confortável, onde os espias podiam sair, ela sobe para falar com Josué. E uma das coisas que me chama a atenção é que no capítulo 2, no versículo 9, ela fala para ele e diz assim: e disse aos homens: bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós. Quando nós lemos isso, irmãos, nós começamos a entender algo. Ou seja, ainda que Josué mandou espias para olhar a terra,
ainda que ele enviou pessoas para olhar se realmente eles iriam alcançar aquele lugar, ainda que ele tivesse, quem sabe, alguma dúvida na sua mente, no seu coração, aleluia, mas a mensagem que já estava dentro da cidade era que Deus havia feito grandes coisas por Israel, que Deus havia aberto o mar vermelho para que eles pudessem passar, ou o Jordão para que eles pudessem passar. Ou seja, eles estavam conscientes de que Deus havia aberto o mar vermelho quando na época de Moisés, para que eles pudessem passar, ou seja, Deus estava com eles. Então o povo já estava desmaiado dentro da cidade, com medo de Josué, com medo do povo de Israel. Eu quero te dizer, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus não só abriu o mar vermelho para você, mas Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para te dar vitória, e o inferno está tremendo, desmaiado de medo, porque sabe que você é guardado e separado por Deus, em nome do Senhor Jesus. E eles estão desmaiados, ela diz. Então os espias fizeram com ela um acordo, e ela disse assim: olha, vocês podem descer aqui por essa janela. E ele, olhando para ela, pegou aquele fio de escarlata, uma corda meio avermelhada, quem sabe um pano, né, meio avermelhado, e disse assim: olha, nós vamos descer por aqui, mas para que nós não venhamos e destruamos a tua terra, a tua casa e a tua parentela, então deixa marcado aqui neste lugar este pano de escarlata. Em algumas Bíblias diz um fio de escarlata, não é? Ele disse: se a gente ver esse fio de escarlata gravado, marcando a tua casa, todos os que estiverem de fora serão destruídos, mas todos que estiverem dentro da tua casa será guardado. Escute o que Deus está falando. Deus deu a oportunidade para aquela mulher que vivia uma vida errada, que vivia um momento, quem sabe, em pecados e vivendo como uma pecadora, mas Deus deu a oportunidade e disse: se tiver sobre a tua casa esta marca, a marca vermelha sobre a tua casa, escarlata é uma cor avermelhada, como mais ou menos ali, ó, tá vendo ali? Já está coberto pelo escarlata, você está protegido, né? E aí aquela cidade ou aquela casa dela, se tivesse aquele fio marcado, então aquela casa seria protegida. O que simboliza, irmãos, que onde tiver o sangue de Jesus Cristo, aleluia, a casa está protegida. E quantos estiverem dentro, protegidos embaixo, será guardado para a glória do nome do Senhor Jesus. Os espias conseguem fugir daquela cidade, chegam a Josué, contam a situação, e agora Josué está com um compromisso, irmãos, de guardar a cidade, ou guardar a vida daquela Raabe, aquela prostituta que estava na cidade de Jericó. Quando chega no capítulo 6, como nós vimos, Deus dá uma estratégia para Josué. A palavra de Deus nos diz, irmãos, que ele diz assim: olha, vocês vão rodear a terra durante 6 dias. Vocês colocam aí os guardas na frente, os homens de espada na frente, eles vão na frente de vocês, e no meio irão os sacerdotes carregando a arca do concerto. Eles irão tocando, carregando a arca do concerto, e aí as pessoas irão tocando a sua buzina. Mas Deus continua dizendo que no 7º dia eles rodeariam a cidade 7 vezes. E então ele fala uma outra estratégia que nos chama a atenção. Ele diz: durante esse período não gritem, não falem nada, e vão rodeando a terra. Durante esses 6 dias vão rodeiem a terra, mas não falem nada. É uma estratégia, irmãos, que nos faz medo, porque nós estamos lidando com exércitos, com homens que estavam prontos para a guerra. Se você ler a palavra de Deus, você vai ver que em uma das ocasiões Josué estava dormindo, e quem chega era o anjo do Senhor. Como ele não reconheceu, ele puxou a espada e já foi para cima do próprio Deus, irmãos.
do anjo de Deus, ou seja, eram homens que não tinham medo de nada, homens que estavam prontos para a peleja. E quando ele vem, então o anjo do Senhor fala assim: olha, sou eu, Josué, o Senhor. E então ele se joga no chão, se prostra e adora. Era um homem que estava treinando, porque quando Moisés morre, Moisés traz o povo e sai do Egito com grandes milagres. Mas quando Moisés morre, então entra Josué, sai um homem de amor, um homem de compaixão, sai um homem que não estava preparado para a guerra, porque durante aquele período, irmãos, ele só cuidava de ovelha, o povo só cuidava de barro, só fazia tijolo. Mas quando entra no livro de Josué, então ele começa agora as batalhas. Josué começa a ensinar o povo a pelejar, a entrar em guerra. E quando chega no capítulo 6, então quando nós pensamos eles vão entrar numa guerra, destruir tudo, Deus diz: não, somente rodeia a cidade, somente isso. E outra coisa, não fale nada. Isso me chamou a atenção, porque, irmãos, quando nós começamos a imaginar isso, nós começamos a dizer: como eu vou vencer uma guerra sem falar, sem reclamar, né? Sem ver as coisas que estão acontecendo. Deus estava dizendo: eu tenho uma estratégia perfeita para entrar nessa peleja e ganhar a guerra. Nós estávamos olhando, irmãos, para uma muralha de 9 metros de tamanho por 6 metros de largura. Era uma muralha intransponível para os olhos humanos. E outro dia eu estava escutando, há muitos anos atrás, eu estava escutando uma reportagem que quando os soldados estão indo para uma guerra, eles se preparando, se exercitando, não para a guerra, mas quando eles estão se exercitando, e eles vão passar numa ponte, a maioria deles param de marchar. E aí eles passam a ponte. E alguém perguntou por quê. Ele disse: porque se a pessoa estiver marchando, e eles estiverem marchando na mesma frequência certinha, então pode entrar nas mesmas ondas da ponte e a ponte ruir. Eu digo que tem que ser muita perfeição, né? Para eles andarem assim. E aí eles citaram o exemplo de Jericó. Eles disseram: olha, foi a marcha dos homens entraram na mesma frequência das muralhas, e a muralha então ruiu. Eu disse: então o milagre foi maior do que eu imaginava, né? Porque não foi pela marcha. Deus já tinha dito: olha, 6 dias vocês vão andar, e no 7º ela vai cair. Tinha uma hora certa, um momento certo. E aí, irmão, diz a palavra de Deus que eles vieram e rodearam a cidade. Você imagina a pessoa rodear uma cidade, né, com aquelas roupas de soldados, e outro carregando a arca do concerto no braço, a rodear toda uma cidade. Eles rodearam o primeiro dia, não falaram nada. Rodearam o segundo dia, o terceiro, o quarto. Quando chega no 7º, Deus diz assim: hoje é para rodear 7 vezes. E eu fico imaginando, irmãos, o que é rodear 7 vezes uma cidade. Você já imaginou a gente sair por aqui andando, rodeando essa cidade? Socorro é pequeno, mas ainda assim nós rodarmos a cidade toda e ficarmos rodeando a cidade de Jericó. Ninguém sabe exatamente o tamanho que era Jericó, mas contudo, ainda que não fosse tão grande, fosse pequena, ainda assim seria muito difícil. Depois de 7 dias rodeando a cidade, e no último dia 7 vezes rodeando a cidade, diz a palavra de Deus que a cidade caiu, os muralhas caíram por terra. E agora, depois de todo mundo cansado, Deus diz: entra na terra e possui a terra de herança, para a glória do nome do Senhor Jesus. Para o momento e começa a imaginar, irmãos. No começo lá nós vimos Deus dizendo: está nas tuas mãos. Mas o estar nas tuas mãos não significa que nós vamos ficar de braços cruzados, olhando a cidade toda e não fazermos nada. Estar na tua mão significa: eu tenho um plano, irei colocar ele em ação, e aqueles que obedecerem e fizerem, eu entregarei nas tuas mãos, para a glória do nome do Senhor Jesus.
tem que andar, às vezes tem que levantar pelas madrugadas cansado, às vezes tem que lutar contra o cansaço e dizer eu vou para a igreja, às vezes tem que lutar orando, lendo, buscando a palavra de Deus. Às vezes, quando nós não vemos a saída, temos que crer que no 7º dia as muralhas irão cair para a glória do nome do Senhor Jesus. Às vezes a pessoa ora um pouco e já pensa que não está acontecendo nada. Anda mais um pouco e pensa que nada está acontecendo. E aí começa a falar. Deus disse: fique calado. Fique calado, durante os 6 dias vocês não irão falar nada, mas no 7º dia ele diz: vocês irão gritar com grande grita. E eles rodearam a cidade, e no 7º dia eles gritaram. Eu não sei qual foi o grito, porque a palavra de Deus não diz, mas eu tenho certeza de uma coisa: quando chegar a hora, o grito que sairá da nossa boca foi: glórias a Deus, o Senhor cumpriu a sua promessa na minha vida. Glórias a Deus, Ele falou e Ele cumpriu. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, irmãos. A palavra de Deus diz que as muralhas caíram por terra, mas certamente a casa de Raabe ficou lá. Porque a palavra de Deus diz que a casa de Raabe era na muralha. Então, irmãos, o milagre foi tão grande, né? Se fosse realmente a frequência, porque cairia as muralhas todas, só ficaria a casa de Raabe em cima. Porque o milagre, irmãos, não é do que os homens estão falando. O milagre vem da parte de Deus, para a glória do nome do Senhor. A cidade toda foi destruída, mas a casa dela ficou lá, porque Deus falou que ficaria, para a glória do nome do Senhor Jesus. A palavra de Deus nos diz, irmãos, em Josué capítulo 6, versículo 10. No versículo 16 ele diz: e sucedeu que, tocando o sacerdote a 7ª buzina, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vosso Deus tem dado a cidade. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. Vai chegar a hora, chega o momento em que Deus diz: agora sim você pode falar. Agora sim é hora de falar. Escute o que Deus está falando. Eu me lembro, irmãos, que nós estivemos em alguns países em missões. E quando estávamos trabalhando e quando estávamos ali, nunca abrimos a nossa boca para reclamar das coisas que estavam acontecendo. Quando terminava a luta, que passava e que nós chegávamos do outro lado, então nós dizíamos: olha lá, passamos, fizemos isso, aconteceu isso, Deus deu a vitória. Ou seja, o que era testemunho continuava sendo para a glória do nome do Senhor. Mas se nós falássemos na hora, no momento, seria murmuração. Falar depois significa testemunho para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Aquela cidade, irmãos, o povo, depois de ter rodeado 7 dias, cansado, Deus disse: entra e toma a cidade. Eles entraram e tomaram a cidade. Quando nós lemos a palavra de Deus, no capítulo 6, no versículo 26, a palavra de Deus diz que Josué amaldiçoou aquela cidade. Aquela cidade de Jericó foi destruída. Alguém pode estar pensando: pastor, mas quando eu leio lá no Novo Testamento, eu vejo a cidade de Jericó. Não é? Nós vemos ali o cego de Jericó, nós encontramos ali Zaqueu, quando Jesus estava a caminho, saindo ou entrando de Jericó. Ali as pessoas dizem: mas ali havia a cidade de Jericó. No capítulo 6, no versículo 26, Josué diz assim: eu amaldiçoarei a cidade, e quem fizer reconstruir a cidade, o seu filho morrerá nas portas. Vamos ler a palavra de Deus. 6,26 diz: maldito diante do Senhor seja o homem que levantar e reedificar essa cidade. Sobre o seu primogênito fundará, e sobre o seu filho mais novo lhe porá as portas. Josué fala isso, destruindo aquela cidade e dizendo que todo o que estava ali era anátema. Anátema tem 2 significados. Anátema pode significar maldito, e anátema pode significar separado para Deus. Então alguns entendem que aquilo que estava ali,
Aquelas coisas que estavam ali não era que eram amaldiçoadas, mas ele estava dizendo: tudo que está aqui é para Deus. Então ali existem essas duas traduções que são muito diferentes, mas em algumas ocasiões da Bíblia nós encontramos. Olhamos para isso, irmão, nós entendemos o seguinte: como foi lido aqui pela irmã, pela saudação que houve aqui da irmã Tatiana, a palavra de Deus dizendo: eu amaldiçoarei quem te amaldiçoar e abençoarei aqueles que te abençoarem. Quando Deus entra na causa e Ele diz: está dado para você, não pense que você não vai ter trabalho. Vai ter trabalho, vai ter luta, vai ser muitas vezes cansativo, às vezes vai ter que lutar muito mais do que a gente imagina. Mas uma coisa nós temos certeza, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo: Deus abençoará a sua vida e destruirá por todas aquela cidade, aquela luta, aquelas barreiras que se levantam contra a sua vida, para a glória do nome do Senhor. E se alguém tentar levantar, Deus entra em ação para a glória do nome do Senhor Jesus. Ela só é construída depois e abençoada, e nós vemos depois a situação lá na frente. Então, quando estava lendo essa passagem, irmãos, e observando que Deus, o povo já estava desmaiado, porque Deus já tinha entregue, me lembrei de Gideão. Quando nós lemos a história de Gideão no livro de Juízes, no capítulo 6, nós vemos como Deus escolhe Gideão, como Deus faz e tudo, mas quando chega no 7, a palavra de Deus diz que Gideão entra lá no arraial. E quando ele entra no arraial para ver o povo, não é, que ele iria destruir, ele entra por ali, fica aqui meio que escondido. Diz a palavra de Deus que ele escuta um homem conversando com outro. E um dizia para o outro assim: olha, eu tive um sonho em que um pão subia e vinha voando e entrava e destruía todo o arraial do nosso arraial. E aí o outro olhava e dizia assim: sabe o que isso significa? E o outro dizia: não sei. Ele dizia: isso nada mais é do que a mão de Gideão sobre a nossa vida. Ou seja, o povo já estava temeroso, estava com medo. Então Gideão sai daquele lugar e vai com certeza para a batalha, sabendo de que Deus estava com ele. Aleluia. A palavra de Deus nos diz no capítulo 7, no versículo 2, irmãos, que quando ele vem separar o povo para a guerra, a palavra de Deus diz que Deus disse: olha, são muitos os homens que estão contigo. A palavra de Deus nos diz, irmãos, que era mais ou menos 32 mil homens para aquela peleja, que se juntaram para entrar, já estavam meio que confiados: agora nós vamos vencer, somos muitos. Deus disse: não, para esta cidade só precisa, não vai ser para dar vitória para esses homens, não é para que os homens pensem que foi eles, não é para que eles pensem que foram eles que fizeram as coisas. E então ele faz novamente uma estratégia com Gideão. Eu já falei isso aqui, irmãos, mas é tão gostoso a gente reviver. Eu fico imaginando, irmãos, quando Gideão diz assim: eu sou o menor da casa do meu pai, eu não tenho força, eu não sei como entrar na batalha, eu não sei como pelejar. E aí ele faz as experiências com Deus, e agora ele começa a entender que Deus estava com ele. E o que é mais interessante é quando ele chama o povo para a peleja. Quando ele chama o povo, vem chegando gente de tudo que é lado. Você imagina, 32 mil pessoas chegam naquele lugar. E eu fico imaginando Gideão dizendo assim: uau, eu sou o menor da casa do meu pai, eu sou tão pequeno, mas aqui olha quanta gente apareceu, né? E aí eles: agora sim nós vamos vencer a batalha, nós vamos acabar com esses midianitas e vamos vencer tudo. Aí Deus olha para ele e diz assim, no versículo 2: muito é o povo que está comigo para eu dar os midianitas na tua mão, a fim de que Israel se glorie dizendo: a minha mão me livrou. Ou seja, ele estava dizendo assim: não é pelo muito das pessoas, não é pela quantidade de pessoas, não é pela força do homem que você vai vencer essa batalha. Essa batalha não vai ser vencida para que a glória seja dada para as habilidades de Israel. Mas eu sei lutar, eu sei pelejar, mas eu sou inteligente, eu sei fazer. Deus estava dizendo: esse povo é muito.
Eu não quero que você vá para a peleja e quando termine a peleja, as pessoas fiquem com a glória que sou eu que tenho na tua vida. Aleluia. Então ele diz assim: vai lá, fala ao povo, dizendo: os covardes voltem. E a palavra de Deus, irmãos, diz que quando ele falou para o povo, dizendo: olha, os covardes voltem. Eu sempre costumo dizer, é preciso ser muito corajoso para assumir que é covarde, não é? Quando ele disse assim: os covardes voltem, ele pensou que talvez voltasse um ou outro ali escondido pelo meio do povo, irmãos. De 32 mil voltaram 22 mil. Sabe o que? 22 mil ficou somente 10 mil. E agora o que seria, quem sabe, mais da metade? Ele disse: uau, só com essa metadezinha, né? Deus disse: ainda não, Gideão, ainda não. Vai lá e leva o povo para o rio e manda eles beberem água. E há de ser que aquele que levar a água à boca, tu põe para um lado, e aquele que mergulhar, que molhar o seu rosto, põe do outro. E eu fico imaginando o irmão Gideão ali em cima, olhando, imaginando, dizendo: você, ali pro lado de cá, pro lado de cá. Aí mais 5 mergulhou ele pro lado de cá. Aí um olhando a boca ali, ele disse: tu pro lado de lá. E ele: você, mais 10 pula. Ele disse: eu 10 para lá, 50 para lá. E eu fico imaginando igual a separação, né? Aqui quem sabe 50, no outro já estava com quase 1000. Ele disse: esse aqui é o povo que eu vou ser, né? E aí ele foi separando. Quando ele olhou aqui 9.700, ele disse: pronto, é com esse povo. Esse aí é o que não presta para nada, né? Aí quando ele disse: pronto, Deus separou, e Deus disse: agora manda esses 9.700 ir para casa, porque essa peleja vai ser com os 300 em nome do Senhor. Às vezes nós estamos olhando e querendo ver a multidão, mas Deus está dizendo: eu tenho 300 aqui e vou ganhar essa batalha com os 300 que estão para a glória do nome do Senhor Jesus. Às vezes você se acha que não pode, que não consegue, mas Deus está dizendo: eu tenho uma estratégia perfeita, eu sei como vencer essa guerra para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Glorifique o nome do Senhor nesta hora. Aleluia. A estratégia, irmãos, eu fico imaginando, e eu sempre falo isso, quem sabe, Deus disse: agora esses 300 aí, são 300 homens muito habilidosos. Vocês se lembram lá quando Davi foi separar os homens? Quando ele foi, ele olhava os valentes de Davi. A palavra de Deus diz que um com a lança, irmão, matou mais de 500 pessoas. Se eu não me engano, eu posso estar errado, mas era 700. Eu vou pôr os 500 para não ficar muito exagero. Você imagina um homem com a lança só matar 500 pessoas? Eu digo: pronto, esses 300 é desse tipo, né? Esses homens aí tem bala para tudo que é lado, né? Disse a palavra de Deus que tinha um que pegou a espada, matou tanta gente que a mão dele ficou agarrada na espada, né? Ele disse: eu digo, deve ser desse daí. Diz que tinha um lá que tinha uns filhos tão valentes que um deles entrava para matar leão. E disse que ele matou 2, não foi só um não. Você imagina, irmão, que valentia desses homens? Eu digo que deve ser esses 300, deve ser tudo assim, né? São homens de guerra, homens preparados para a guerra. Aí Deus diz a estratégia: pega, separa em 3 grupos, 100 para cá, 100 para lá, 100 para lá. Vai, porque dá para ele o que? Uma bazuca, uma metralhadora? Não, dá para ele uma panela e uma tocha na outra mão. Como assim? É assim que eu vou vencer a guerra. E aí eles sobem e ficam lá esperando. E Gideão diz assim: quando eu fizer, quando eu falar, então você vai quebrar essa panela aí e vamos gritar. E diz a palavra de Deus que eles subiram, ficaram lá esperando até o momento em que Gideão deu o aval, e aí eles quebravam as panelas e gritavam e levantavam as tochas, e o povo, sabe o que foi que fez? Saiu batendo em retirada, correu, saiu, fugiu, foi embora, né? E eles venceram somente com a palavra de Deus. Aleluia. 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 Escute o que Deus está falando hoje. A palavra de
de Deus diz que logo no começo aqui ele diz: olha, eu tenho dado nas tuas mãos. Somente isso é suficiente. Começa a tocar, meu filho, por favor. Ele disse: eu tenho te dado nas tuas mãos. Eles não precisaram, irmãos, outra coisa a não ser a palavra de Deus. Às vezes a gente está querendo tanta coisa, a gente está angustiado, dizendo: mas por que não chega? Porque eu não tenho meu brincar? Por que isso aqui? Por que aquilo outro? E Deus está dizendo: você só precisa da minha palavra. Só a palavra de Deus é garantia de vitória para o povo de Deus. Mas eu queria que fosse assim. Deus está dizendo: eu já entreguei nas tuas mãos a tua vitória. Vai ter que andar, vai ter. Vai ter que rodear a terra, vai ter. Mas as impossibilidades vão cair por terra em nome do Senhor Jesus. E aonde tiver a marca do sangue, vai estar guardado embaixo na graça do Senhor, debaixo das mãos do Senhor sobre a sua vida. Ah, pastor, mas eu pensei que era a minha habilidade. Deus disse: se fosse por causa da sua habilidade, você não iria dar glórias ao Senhor. Mas quando chegar nas tuas mãos a tua vitória, você vai dizer: não foi outro a não ser Deus que cuidou da minha vida. Você não vai dar crédito aos outros. Você não vai dizer: foi o país, foi o meu patrão, foi meu irmão, foi isso. Você vai dizer: foi o Senhor que guardou a minha vida. Aleluia. Deus está falando nessa noite: tudo o que você precisa é a palavra de Deus na tua vida. E quando Ele disser assim, vai, você vai. E quando Ele disser assim, grita, você grita. Mas enquanto não, cala a boca e espera no Senhor, porque vai chegar a hora de gritar o hino da vitória. Vai chegar a hora de você dizer: o Senhor me guardou, o Senhor me protegeu, Ele me levou e me trouxe. O Senhor me guardou em todos os caminhos, em nome do Senhor Jesus. Enquanto isso, olha para aquela cidade que está lá. Olha para o tamanho do problema que se levanta, 9 metros. Ele está dizendo assim: você tem a minha palavra de que vai entrar e vai vencer a guerra em nome do Senhor Jesus. Feche os seus olhos, comece a adorar o nome do Senhor. Aleluias. Glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo.